Olá meninos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e agora, antes da gente falar um pouquinho sobre resolução das questões, eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre transformação de unidades de concentração. Presta atenção aqui comigo na tela. Ó. Nós falamos de 3 unidades de concentração basicamente. Falamos da concentração molar, aquela que é dada em mols por litro, lembra? Concentração molar é o quociente entre a massa de soluto pela massa molar dele, vezes volume da solução em litros. Lembra que ela é dada em mols por litro, né? Falamos também da concentração em porcentagem ppm e ppb. Tudo está mais ou menos dentro do mesmo pacote. A concentração aqui, ó, em porcentagem, a gente calculava basicamente como a massa de soluto pela massa, vou colocar assim, ó, total, que é massa de soluto mais massa de solvente. E lembra que a concentração em porcentagem, ela é adimensional, né? E falamos também da concentração comum. Concentração comum é aquela que é dada em gramas por litro. Concentração comum é o quociente entre a massa de soluto e o volume da solução em litros. Ela é dada em gramas por litro, beleza? Nós também já deduzimos uma relação de conversão entre essas unidades de concentração. Qual? A relação de concentração molar para concentração comum. Lembra? Concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar de soluto. Então, para você transformar de concentração comum para concentração molar em mols por litro, você tem que ter a massa molar de soluto. Só que nós não falamos ainda sobre a relação de conversão de concentração em porcentagem para concentração comum C. Então é dela que a gente vai falar agora. Dá uma olhada aqui, ó. A concentração comum, vou colocar assim, ó, como observação. Olha só. A concentração comum é o quociente entre a massa de soluto e o volume da solução. A porcentagem, ou o título, né, é o quociente entre a massa de soluto e a massa total da solução. Observa que nessas duas formulinhas, nós temos aqui, ó, um termo comum, que é M1, a massa de soluto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o M1 na primeira formulinha, M1 é C vezes V, e vou isolar a massa de soluto na segunda também. A massa de soluto é a porcentagem vezes a massa total da solução. Agora, olha só. Se a gente pode falar, presta atenção, que M1 é igual a C vezes V e M1 é igual a porcentagem vezes a massa, quer dizer que C vezes V é igual a porcentagem vezes a massa. Daí eu chego numa relação de conversão entre as duas unidades de concentração. Portanto, C vezes V é igual a porcentagem vezes a massa total, certo? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa massa e passar, aliás, vou pegar o volume e passar para o lado de lá dividindo. Vai ficar assim, ó, concentração comum é o quociente entre a porcentagem vezes a massa dividido pelo volume, não é isso? Olha, presta atenção aqui, ó, vou mudar de cor aqui para você entender o que eu estou fazendo. Você sabe quem é M dividido por V? Massa sobre volume? Quem é massa sobre volume? Massa sobre volume é a densidade da solução. Portanto, essa formulinha aí tem a densidade como um dos parâmetros. Logo, eu posso falar o seguinte, ó, concentração comum é a densidade vezes a porcentagem em massa. Vou trazer essa fórmula para cá para a gente trabalhar com ela, ó. Concentração comum é a densidade vezes a porcentagem de soluto na solução. Bom, essa é uma relação de conversão entre concentração em porcentagem e concentração comum, mas ela não pode ser usada em qualquer situação. Vou te explicar por quê. Olha só, a concentração comum ela é dada em gramas por litro e a porcentagem em massa é adimensional, ok? Bom, para que a porcentagem em massa mantenha-se adimensional, a densidade da solução, nesse caso,
tem que ser fornecida em gramas por litro. Então, você só pode usar essa formulinha de conversão de unidades se você tiver a densidade da solução em gramas por litro. Isso não é muito comum. Se você pegar o enunciado das questões, pode olhar na lista que você tem aí, que você fez impressão. Se você pegar as questões onde ele fornece a densidade nunca é dada em gramas por litro. Se a densidade nunca é dada em gramas por litro, ela normalmente é dada em gramas por ml, né? Então você teria que pegar essa unidade de gramas por litro, transformar para gramas por mililitro, aliás, o contrário, né? Pegar a densidade em gramas por mililitro, transformar para gramas por litro, para depois usar nessa equação para você poder fazer a conversão de unidades. Isso é muito trabalhoso. Então, é mais viável que eu acrescente a essa fórmula já um fator de conversão. E acrescentando esse fator de conversão, essa formulinha de conversão de unidades, ela acaba ficando assim, ó. Olha só, concentração comum é 1000 vezes a densidade vezes o título, ou a porcentagem em massa. Desse jeito aí, olha só, do jeito que a formulinha está agora, a concentração aqui é a concentração comum dada em gramas por litro, certo? Título ou a porcentagem em massa continua adimensional, certo? E do jeito que está aqui, a densidade pode ser usada na equação em gramas por mililitros, porque gramas por ml vezes 1000 vira gramas por litro, que cancela com gramas por litro, aí o título mantém-se adimensional. Então, daqui para frente, nós vamos utilizar duas equações para conversão de unidades. A gente vai utilizar essas duas aqui, ó. Concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Essa transforma a concentração em gramas por litro para concentração em mols por litro. E aqui, ó, concentração é 1000 vezes a densidade vezes o título. Com 1000 demônios trabalhando. Aqui você transforma de gramas por litro para título, que é uma concentração, uma unidade de concentração adimensional. Tudo bem? Então agora sim, seguindo, vamos para a questão número 24 da sua lista de exercícios. Ela diz o seguinte, ó, enunciado. Para a limpeza de superfícies como concreto, tijolo, dentre outras, geralmente é utilizado um produto com o nome de ácido muriático. Olha o nome aqui, ó. Ácido muriático. É vendido em supermercado. A substância ativa desse produto é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico, HCl. Um ácido inorgânico forte, corrosivo e tóxico. O volume em HCl em mililitros, então agora já vem a pergunta. Ele quer saber o volume de HCl em mililitros, que deve ser utilizado para preparar 50 mililitros de HCl, 3 mols por litro, a partir da solução concentrada. Então está partindo de uma solução concentrada com densidade 1,18 gramas por centímetro cúbico e 37% em massa, é aproximadamente quanto? Beleza? Vamos lá. É uma questão de nível médio, é difícil, tá? Ó, aqui eu tenho um frasco de ácido muriático, que é o ácido que se vende em supermercados. É usado como produto de limpeza, o próprio enunciado falou. Quais são as características desse frasco? Veja, aqui eu tenho ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Esse ácido encontra-se com uma concentração aqui, ó, de 37% massa-massa. Então, a concentração dele é 37% em massa, né? E a densidade desse ácido é 1,18 gramas por mililitros, que é o mesmo que gramas por centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma certa quantidade desse ácido, vou trazer para um novo recipiente e preparar uma nova solução. Essa nova solução precisa ter um volume de quanto? Olha aqui, ó, de 50 mililitros, e a concentração molar do ácido tem que ser aqui, ó, 3 mols por litro. Aí a pergunta foi o volume de HCl em mililitros. Então ele quer saber qual vai ser o volume de ácido muriático que eu tenho que trazer para cá para preparar esses 50 mililitros de solução, certo? Bom, vamos fazer o seguinte,
Vamos começar pela solução final. Se eu tenho um volume de 50 ml e uma concentração de 3 mols por litro, dá para descobrir aqui dentro quanto de HCl estará dissolvido. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui, ó. Eu vou começar aqui com a solução final. Para a solução final, né? Na solução final, a concentração é 3 mols por litro. Quer dizer que em 1 mililitro, aliás, em 1 litro, né? Em 1000 mililitros de solução, nós temos dissolvidos 3 mols de ácido clorídrico HCl. Como a solução final tem 50 mililitros, ora, para 50 mililitros de solução, vou chamar de X o número de mols de HCl que está lá dissolvidos. Esse X vai dar, ó, 50 mililitros vezes 3 mols dividido por 1000, que é 10 a terceira mililitros. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Simplifico mililitros com mililitros, a resposta vai sair em mols. Eu estou calculando quantos mols de ácido clorídrico vão estar dissolvidos lá. Logo, esse X vai dar 50 vezes 3 vai dar 150. Então, aqui é 150 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Então, eu acabei de descobrir que nessa solução final aqui, ó, a quantidade de ácido dissolvido é 150 milimols, 10 a menos 3 mols é milimols, né? Milimols de ácido clorídrico. E esse ácido todo vem de onde? Vem da solução de ácido muriático, certo? Aqui eu tenho a densidade dela, tem a concentração em porcentagem. Então, olha o que eu vou fazer. Eu já vou usar direto a fórmula de conversão. Então, vou escrever aqui, ó, para o ácido muriático. Eu vou usar aqui, ó, com 1000 demônios trabalhando. Veja, aqui, eu quero saber a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro. 1000, que é aquele fator de conversão, vezes a densidade. Veja que ela foi dada em gramas por ml, como eu tinha te falado. 1,18 vezes a porcentagem em massa. A porcentagem em massa aí é 37%. Você nunca usa o valor em porcentagem, usa sempre o número puro. 37% é 37 sobre 100, que é 0,37. Logo, o resultado dessa conta vai dar uma concentração de 436,6 gramas por litro. Ou seja, uma solução de ácido muriático a 37% equivale a 436,6 gramas de ácido dissolvido em 1 litro de solução. Agora, lembra que dessa solução eu preciso tirar 150 vezes 10 menos 3 mols de HCl? Então, vou transformar essa concentração de gramas por litro para mols por litro. Como é que eu faço isso? Preciso da massa molar do soluto. Ó. Massa molar do HCl vai ser 35.000 do cloro mais 1, 36,5 gramas por mol. Portanto, ó, concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Como eu quero a concentração em mols por litro, ora, passa a massa molar dividindo, vai ser C dividido por M1. Passando aqui para cima, ó, portanto, a concentração molar de HCl no ácido muriático vai ser a concentração comum, que é 436,6 gramas por litro, dividido pela massa molar do soluto, que é 36,5 gramas por mol. Né? Aqui eu posso simplificar, ó, gramas com gramas, mol vai passar para cima, a resposta vai sair em mols por litro. Ó, o resultado dessa conta dá 11,96. Então aqui, ó, 11,96 mols por litro. Então, presta atenção o que foi que a gente descobriu. Olha só, vou até mudar de cor aqui para você ver. O ácido muriático, aquele que vende no mercado, ele tem uma concentração de HCl equivalente a 37% em massa.
37% em massa é o mesmo que 436,6 gramas por litro e é o mesmo que, praticamente aqui, 12 mols por litro, certo? Agora, lembra que de acordo com o enunciado da questão, eu tenho que trazer do ácido muriático 150 milimols de HCl? Como é que eu vou fazer isso? Ora, a concentração da solução original é 11,96 mols por litro, quer dizer que em 1 litro, ou seja, 1000 mililitros de solução que é ácido muriático, existem 11,96 mols de HCl dissolvidos. Quantos mols eu quero? 150 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. E essa quantidade em mols de HCl vai vir de onde? Eu vou chamar de Y aqui. Vai vir do ácido muriático que você está pegando um pouquinho para diluir. Portanto, esse valor Y aqui, ó, vai dar 150 vezes 10 a menos 3 mols vezes 1000, que é 10 a terceira mililitros, divididos por 11,96 mols. Aqui eu posso cancelar, simplificar a unidade de quantidade de matéria, mol com mol. Posso também simplificar, vou mudar a cor aqui, ó. Portanto, esse resultado que eu chamei de Y deu 150 dividido por 11,96. Isso aqui vai dar 12,5 mililitros do ácido muriático. Beleza? 12,5 mililitros está aqui, ó, na resposta da letra B. Beleza? Não é, como eu falei para vocês, não é uma questão tão simples assim. Mas nós resolvemos a questão fazendo transformações de unidades e assim eu cheguei na quantidade de HCl que eu precisava para preparar aquela solução final. Quando eu falar para vocês sobre diluição de soluções, você vai ver que através do assunto diluição de soluções, essa questão seria até mais fácil de resolver. Mas não tem problema, ela já está resolvida. Beleza? Aguardo você então para a próxima aula. Abraço e até mais.